Bem-vindo a GIG 10 minutos, Daniel. Uma ótima apresentação para você. Muito obrigado pela presença. Super obrigado, Guilherme. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Eu participei de alguns eventos aqui do festival. Acho que algumas mesas de encontros também anteriores, a plataformização, né, do entretenimento. Vi uma muito interessante. Então, bom, obrigado por estarem aqui. E minha apresentação é sobre o cinema do Patrício Guzmán. Na verdade, especificamente sobre dois elementos, a questão ensaística e o dispositivo na obra dele. Eu vou começar fazendo um breve histórico dele, assim, acho que muitas pessoas conhecem, mas acho que convém. E o meu foco principal é a trilogia contemporânea dele, mais recente, né? Então, o Patrício Guzmán é um cineasta que, na obra dele, né, se interessa mais muito pelo passado, mas não só pelo passado, como também pela forma como o passado permanece no presente, né? Como o passado continua a moldar as nossas vidas de uma maneira que talvez a gente não perceba. A primeira trilogia dele, A Batalha do Chile, foi filmada nos anos 70. Na verdade, ela é editada nos anos 70 a partir de 2 ou 3 filmes que o Patrício tinha feito antes, 2 que tinham sido concluídos e um que foi interrompido justamente pelo Pinochet e pelo golpe de Estado. Essa aqui é uma das imagens mais icônicas do filme, a tomada do Palácio da La Moneda. E essa primeira trilogia dele ela é muito marcante por 3 características distintas, né? A primeira parte é marcante por conta no que se refere à leitura que elaboram da unidade popular, né, e a sua queda. Pode-se dizer que a trilogia faz um caminho que vai da defesa da revolução a uma autocrítica à esquerda, que pensa os limites do projeto socialista chileno. Sem dúvida, o tom do primeiro dos filmes é o de uma denúncia à comunidade internacional feita no calor da hora, mas ainda com alguma esperança. O poder de suas imagens está justamente no sentimento de que era necessária uma rápida reversão da situação do Chile. Esse tom que instiga a ação vai, porém, se enfraquecer. E se os 2 primeiros documentários foram montados no calor da hora, como observa Carolina Amaral de Aguiar, no momento em que a deslegitimação internacional da junta militar de Pinochet era uma questão em pauta, no ano de 1979, a ditadura se mostrava como uma etapa longa e duradoura, e que não dava sinais de uma queda no futuro breve. Cabia, portanto, à esquerda encontrar novos caminhos, construídos a partir de seus erros e dos legados positivos do passado. E é muito interessante e muito simbólico que esse filme, o último dos filmes da trilogia da Batalha do Chile, se encerra justamente no deserto do Atacama, que é onde vai recomeçar a trilogia do Guzmán em 2010, trilogia atual, sobre a qual eu vou falar com mais detalhes. Mas também é interessante mostrar, ou perceber, que houve um interlúdio entre essas duas, né? Porque a primeira trilogia ela acaba em 1939, ele retoma em 2010, então tem 3 décadas aí, entre elas. E nessas 3 décadas, o Guzmán começa a abordar aspectos da cultura latino-americana que vão estar presentes de forma pregnante e determinante no filme, na trilogia contemporânea dele, né? Esses 3 filmes, além da cosmologia latino-americana, da forma como os povos originários enxergavam o mundo, o cosmos e a própria história, também se destaca muito nessa trilogia, nesses 3 anos entre 3 décadas entre as 2 trilogias, uma ausência muito marcante, que é a ausência do próprio diretor, né? Em relação ao único filme longa-metragem dele, feito em 1982, A Roda dos Ventos, ele observa, por exemplo, o seguinte: na metade da filmagem, percebi que não estava fazendo algo que gostasse, de que percebi que eu não estava ali. Por isso, esse é um filme do qual me esqueci, do qual não falo. Cada um de nós tem uma espécie de vergonha que esconde. A minha é A Roda dos Ventos. Nunca sequer voltei a vê-lo. Então, essas 2 questões vão reaparecer de forma determinante na trilogia contemporânea dele, que é A Nostalgia da Luz, de 2010, O Botão de Nácar, ou de Pérola, de 2015, e A Cordilheira dos Sonhos,
de 2019. O que me interessa mais abordar nesse momento, primeiro eu vou fazer uma breve apresentação do que é essa trilogia, né? Eu vou citar aqui o Eduardo Sporel, um texto muito lúcido a respeito dela, que ele fala que a trilogia é uma trilogia ambiciosa, na qual as categorias peculiares da topografia do Chile, com ênfase no deserto do Atacama, no extenso litoral, dando para o Oceano Pacífico e na Cordilheira dos Andes, são entrelaçadas com a busca de vestígios dos desaparecidos políticos durante os 17 anos da ditadura Pinochet, na tentativa de recuperar a memória do que ocorreu no país ao qual Guzmán dedicou sua carreira de documentarista, apesar de ter morado no exterior durante muitos anos, né? A grandiosa metáfora da trilogia procura estabelecer os elos entre as vítimas fatais do regime e a configuração geográfica chilena. Trata de uma ferida aberta que não cicatriza. Mais do que isso, a gente poderia complementar o Sporel, além das vítimas fatais do regime chileno militar, também se aborda com muita ênfase os povos originários, né, e o extermínio deles pela colonização. Bom, eu gostaria de abordar, como eu estava dizendo, como diz o meu título, né, a questão do dispositivo e a questão do ensaio. Vou começar com o dispositivo. O dispositivo para Guzmán não é entendido, ou pelo menos contraria, ou é um pouco distinto da definição de Anne-Marie Duguay, que afirma: dispositivo é uma máquina e uma maquinação, ao mesmo tempo, no sentido da mécanique grega. Todo dispositivo visa a produção de efeitos específicos. De início, esse agenciamento dos efeitos de um mecanismo é um sistema gerador, que a cada vez estrutura a experiência sensível de maneira específica. O melhor exemplo de dispositivo no cinema ou no audiovisual brasileiro, na verdade é uma obra híbrida, né, do Carlos Guimarães, chama Rua de Mão Dupla. Não sei se vocês conhecem, eu vou descrever brevemente, mas é uma obra que o Carlos Guimarães entrega para uma pessoa uma câmera de vídeo, e para duas pessoas, na verdade, uma câmera de vídeo, e elas trocam de casa sem se conhecer. Então, durante um dia, uma pessoa fica explorando o espaço doméstico da outra, e ao final dessa exploração, uma exploração cinematográfica, audiovisual, ela senta e discorre a respeito de quem é essa pessoa, do que ela acha que essa pessoa é. E claro, né, ao falar sobre outra pessoa, fala muito sobre si mesma, o que ela percebe nesse lugar. Nesse sentido, essa ideia de dispositivo é uma obra que se produz a partir de um conjunto de regras que gera uma obra no qual a intervenção do diretor, a intervenção do artista é bastante reduzida. Uma vez que ele lance os dados vão dar um número ali que não depende mais dele. A definição de Guzmán é bastante distinta. Em Filmar o que não se vê, o livro que ele lança no Brasil em 2017, ele observa: as melhores ideias, as mais eficazes, são aquelas que costumam se acomodar dentro de um envoltório narrativo. Também podemos chamá-los de dispositivo. Para ele, em poucas palavras e de maneira geral, pode-se afirmar que o dispositivo é um fator que impulsiona a história. Às vezes surge com a ideia inicial, outras surgem depois. É uma espécie de leito, de via, que canaliza, guia, unifica os fios da história. Além disso, eu vou abordar a questão do ensaio, vou falar rapidamente do ensaio, depois vou para a trilogia. Eu esqueci de marcar o meu tempo, Guilherme. Você pode me dizer quanto tempo eu tenho, por gentileza? A gente já está finalizando. A gente vai ter mais tempo para conversar no fim dessa sala, então se você quiser continuar um pouquinho, depois finalizar, a gente pode retomar no final. Perfeito, vou falar então da questão do ensaio e faço um fechamento, rapidamente, Perfeito. Tá? Eu queria abordar a questão do ensaio, então vou mais apontado que abordar, né? O ensaio, vocês sabem, né, está se tornando agora, se configurando como um quarto eixo do cinema, né, uma quarta grande campo cinematográfico ao lado do cinema ficcional, do cinema documentário, do cinema experimental. Tem surgido a ideia de um cinema ensaístico, não um cinema ensaístico, um elemento ensaístico de filmes ficcionais, de filmes documentários, mas um próprio conjunto, um corpus de filmes ensaísticos, né? E eu queria trazer como uma reflexão, uma contribuição, encerrando, depois eu retomo e abordo a questão de como esses filmes são ensaísticos e usam um dispositivo, uma observação muito precoce do Hans Richter, que era um artista alemão visual, que
migrou para o cinema ainda nos anos 20. E, em 1940, ele escreve um ensaio titulado Filme-ensaio, um novo tipo de documentário. Ele coloca de lado os antigos documentários, como filmes inspirados em cartões postais, cujos temas poderiam ser compreendidos por meio de uma reprodução apurada da ordem cronológica de certos eventos. Ao contrário, né, haveria filmes-ensaios que seriam o tipo ideal de se referir a obras que tinham um objetivo de manifestar cinematograficamente pensamentos, uma tentativa de alcançar e expressar o mundo que não se vê, que é quase o título justamente desse livro do Guzmán que eu acabei de falar. Então, se pegar só mais um minuto para encerrar, assim, depois a gente retoma, os filmes do Guzmán têm justamente esse caráter, né? Para ficar com Nostalgia da Luz, é um filme que ele pega o deserto do Atacama e ele explora como que os astrônomos lidam com o passado ao olhar para as luzes das estrelas, que são luzes pretéritas, né? Como que os arqueólogos lidam com o passado no deserto, procurando vestígios de povos antigos, e como que as parentes dos desaparecidos políticos que eram jogados no deserto do Atacama vagam pelo deserto em busca de seus ossos, em busca de seus vestígios. E o Guzmán, juntamente com isso, se coloca também como um desses historiadores do passado, né, que lida com memórias, lida com coisas que já se passaram, investiga arqueologicamente isso tudo. E, bom, nesse filme e nos outros todos, por elementos distintos, tem essa conjugação do ensaio, do dispositivo. Mas, enfim, peço desculpas, Guilherme, a todos por ter passado um pouco do tempo. Espero que todas as interpretações sejam agradáveis para frente. Um abraço. Que é isso, Daniel. Muito obrigado pela apresentação. Parabéns aí pela pesquisa. A gente pode conversar mais sobre ela depois. Agora a gente segue com Max Freitas Bittencourt, pesquisador, que vai falar sobre a fabulação e performance, a mise-en-scène do encontro, no documentário A Vida de São Jorge, que é de autoria do próprio Max. Max, Boa tarde, parabéns aí pelo seu trabalho. Boa tarde, uma boa apresentação para você. Boa tarde a todos aí. Inicialmente eu queria agradecer aí ao evento por ter acolhido a minha pesquisa, né, ao Gêmeos, a organização, parabenizar também pela própria organização, né, e pela riqueza aí de temáticas muito interessante. Parabéns a todos. Bom, eu sou Max Bittencourt, doutorando do Pós-Cultura da UFBA e membro do ICOM, que é um grupo de pesquisa em imagens do contemporâneo, sediado na Universidade Federal do Oeste da Bahia, a UFOB, que é onde eu leciono, sou docente titular da cadeira de audiovisual. Tá? Eu queria compartilhar agora com vocês a minha apresentação. Bom, o título da minha pesquisa é A Mise-en-scène do Encontro no documentário A Vida de São Jorge. Tá? Um documentário realizado por mim mesmo ao longo de 3 anos de produção de imagens em Santana, extremo oeste da Bahia, para acompanhar os ensaios de um espetáculo teatral realizado dentro de um centro espírita, né? Um espetáculo em homenagem a São Jorge Ogum, que é o padroeiro do terreiro, né? Bom, o meu tema principal é a mise-en-scène documentária, né? A partir de um determinado momento em que eu estava já neste processo de captações no terreiro, no centro espírita, né, acompanhando os ensaios, eu fui me aproximando cada vez mais daqueles sujeitos ali, os brincantes, os médiuns brincantes do terreiro de São Jorge, e a partir daí eu começo a ter o interesse mais voltado para o outro filmado, né, esses sujeitos que estão ali na tomada, dialogando comigo, se relacionando comigo. Eu quero fazer uma pequena apresentação, uma contextualização disso, mas como é uma pesquisa sobre documentário, sobre imagem, eu vou passar alguns fragmentos, né, do filme para que vocês tenham isso de maneira mais tangível, né? Agora, eu preparei, na verdade, é um trecho que eu já tinha utilizado no outro congresso da UFBA, que é onde eu faço doutorado, né, mas que eu acho que super cabe agora nesse momento, só que é um trecho sem áudio, porque como eu vou estar em off, eu aí preferi fazer uma ediçãozinha sem áudio, mas aí o material completo a gente se encontra na estreia, né? Bom, enquanto as imagens vão rolando aí,
né? Vamos passar aí essa pequena plaquete. Bom, o documentário A Vida de São Jorge, com 57 minutos, é objeto de estudo dessa pesquisa, é resultado de uma experiência vivida por mim, pesquisador e documentarista, entre 2016 e 2019, no Centro Espírita São Jorge, em Santana, Bahia, em razão das filmagens dos ensaios de um espetáculo teatral encenado pelo próprio grupo de médiuns do centro. A peça é uma homenagem a São Jorge Ogum, como eu falei, e é encenada todo ano, desde 2005, durante a Festa de São Jorge, que é um evento maior promovido pelo Centro Umbandista e Kardecista de Dona Maria do Barro há mais de 30 anos, no dia do aniversário do santo, em 23 de abril. A nossa última diária de filmagem foi em 28 de abril de 2019. Depois dessa última diária, esse material ficou armazenado em um HD, e quase em mais de um ano depois dessa última diária, eu volto a esse material bruto, a fim de editar, de começar a montar o filme, E a partir do que eu vou redescobrindo nessas imagens, desses registros fílmicos com a comunidade, a linha de montagem que vai ganhando mais expressão durante o meu processo, para além desse registro de uma manifestação artística e cultural do Oeste, a região onde fica a universidade onde eu dou aula, o que mais me interessou ali, na verdade, foi a construção de um relato desse meu encontro com os sujeitos filmados, que são as filhas e filhos de santo do terreiro de Mãe Maria, que aí é a orixá da comunidade e também idealizadora da festa e do espetáculo, e também as histórias de vidas desses sujeitos ordinários, de vida comum ali, normalmente com uma vida distanciada da arte. E então é na mesa de montagem que desperta esse meu interesse de pesquisa. Eu passo a querer investigar de que maneira aquelas imagens produzidas há mais de um ano conformariam esse encontro com o outro filmado a partir das circunstâncias da realização. Deixa eu passar aqui para a próxima tela. A partir das circunstâncias da realização, das negociações com esses sujeitos filmados, porque não é só chegar num centro espírita e ligar a câmera, existem negociações antes disso, e também o ponto de vista meu, do próprio pesquisador documentarista, o sujeito ali da câmera, diante da imprevisibilidade dos acontecimentos, porque, diferentemente da ficção, a gente não planejava quase nada. A gente chegava lá e fazia registros. Eu não sabia muito bem ainda o que eu queria ali com aquelas imagens. Ao longo do tempo é que isso foi se desenhando melhor para mim. Então, diante dessa imprevisibilidade dos acontecimentos, com a estrutura que nós tínhamos, sob o risco do real, como gosta de falar Jean-Louis Comolli, que é uma importante referência no meu trabalho, e tendo que tomar decisões práticas, técnicas e estéticas. Então, diante desse material bruto, a fim de editar essas imagens, conduzo o meu interesse para o desenvolvimento de um relato descritivo e autorreflexivo acerca dos processos e operações de produção de sentido engendrados no filme, que mais exatamente exiba os mecanismos da sua encenação, suas operações, que separe seus elementos e depois os recomponha para os ver em função. Então, quer dizer, eu passo a ter aí, desde a minha primeira diária de edição, o primeiro dia de pós-produção, eu passo a ter como questão norteadora exatamente essa pergunta. Como o encontro vivido com os médiuns brincantes da comunidade pode se configurar poeticamente no documentário A Vida de São Jorge. Então, eu passo a me relacionar em um processo chamado observação diferida, que é quando você volta para as imagens e, a partir delas, faz comentários, interpretações. Aí é uma prática da etnografia, da antropologia fílmica. Então, eu passo a me relacionar novamente, depois de um ano, com esse material, a fim de reconstituir, ali, de reproduzir no filme esses encontros. Tá? Bom, então, quer dizer, a partir do momento que eu resolvo me aproximar daqueles sujeitos filmados, eu me aproximo também das questões da mise-en-scène documentária. A mise-en-scène é uma noção oriunda das artes cênicas e mais tradicionalmente relacionada aos filmes ficcionais. Se constitui em um pensamento em ação, a encarnação de uma ideia, a organização e a disposição de um mundo para o espectador,
Acima de tudo, trata-se de colocar os corpos em relação no espaço e de evidenciar a presença do homem no mundo ao registrá-la em meio a ações, cenários e objetos que dão consistência e sensação de realidade à sua vida. A mise-en-scène, então, seria, para Luiz Carlos Oliveira Júnior, o nosso passaporte para o mundo do filme, né? Nosso meio de fascinação perante a arte da escrita luminosa do movimento. Agora, no nosso caso, né, no caso do documentário, a mise-en-scène ela é inteiramente, né, determinada pela dimensão da tomada da imagem, em seu modo particular de se lançar pela circunstância desse transcorrer indeterminado para a fruição futura do espectador. Então, compreende-se aqui nesse estudo, assim como na teoria de Jean-Louis Comolli, que o encontro na circunstância da tomada seria o âmago da encenação documentária, né, representado nesse embate entre o sujeito que filma, o sujeito da câmera, e esse mundo visível que se apresenta a ele na situação de tomada. Então, eu coloquei aqui uma citação de Fernão Ramos, que é um dos principais pesquisadores da mise-en-scène documentária, que diz que é nas especificidades do movimento e da expressão do corpo em cena, nas diversas modalidades de interação com o sujeito que sustenta a câmera, que se pode recortar esse conceito de mise-en-scène. Tá? O meu objetivo geral, então, passa a fazer uma leitura documentarizante desses aspectos do filme, o comportamento do sujeito da câmera, o seu diretor em suas estratégias de realização, e os sujeitos filmados passando aí por questões como performance, fabulação, né, e a própria reflexividade, que é o modo de representação desse documentário, porque eu não só mostro o processo em si, como do começo ao fim eu entro com narrações em primeira pessoa, fazendo aí um relato não só da experiência, como de questões técnicas pertinentes aí à produção, ao trabalho de um realizador diante daquelas circunstâncias, né? Eu não quero me estender muito, já cheguei aos 10 minutos, mas explicar que essa leitura documentarizante foi o meu método, está sendo o meu método, né, de compreensão aí, de investigação do filme, né? E Roger Audin define que existe filmes que se mostram como documentário, né? E todo o problema consistiria precisamente em estudar como se efetua essa exibição, né? Então, através da semiopragmática, a finalidade é estudar como o sentido chega ao filme, tanto no processo de recepção como no de sua realização. Tá? Então, eu tenho aí como enunciador real, ou seja, o eixo principal a ser observado no material, a sua mise-en-scène, né, que é composta exatamente de dois elementos de uma maneira mais central, o sujeito da câmera e os sujeitos filmados. Tá? Então, aí só para frisar que os conceitos que serão trabalhados nesta leitura são reflexividade, fabulação e performance, à medida que eu vou revelando todo o processo. Aqui são algumas imagens do filme e o meu referencial teórico, as teorias dos cineastas, a mise-en-scène documentária, reflexividade, fabulação e estudos da performance, mais especificamente etnocenologia, e os principais autores, Roger Audin, Fernão Pessoa Ramos, Comolli, Manuela Penafria, Luiz Nogueira, Jacques Aumont, Bill Nichols, Claudine de France, Paul Zumthor e minha orientadora, Edilene Matos. Bom, eu queria agradecer, é muito pouco tempo, mas estou aí até o final para perguntas e dúvidas. Mais uma vez, obrigado. Max, parabéns pelo seu trabalho, sensacional. Acho que demonstra muito uma riqueza, né, cultural do nosso país. Aí vai ser muito legal a gente ter um tempinho para conversar sobre as suas conclusões e sobre essa vivência no final. Muito obrigado. A gente vai agora para a apresentação O Mito no Midiático, as representações do mito de Salomé e o jogo bestial da mulher animal nas artes e nas mídias, de Rosângela Donizete Canassa e João Massarolo. Muito boa tarde. O meu trabalho na UFSCar é sobre letramento e equidade de gênero através das narrativas mitológicas e da cultura judaico-cristã no âmbito educacional. E hoje a nossa personagem é Salomé, do Velho Testamento, por meio da obra de Oscar Wilde e dos artistas simbolistas do fim do século XIX na Europa. Bem, a gente vai falar um pouco sobre mito, contextualizando que o mito pode ser encarado como uma metáfora da realidade social que expressa expectativas humanas e universais,
E é por isso mesmo que as narrativas conseguem manter um padrão de universalidade. O tema, apesar de não ser reconhecido como tal pelo sistema educacional, a temática dos mitos faz parte de um campo de conhecimentos que engloba uma variedade de disciplinas: folclore, história das religiões, geografia, linguística, psicologia e história da arte. Sobre a estética do simbolismo, nós temos que comentar o assunto, né, para adentrar nas obras artísticas. Então, na Europa, na segunda metade do século XIX, a valorização da imagem ligada ao mistério, ao misticismo e ao subjetismo vem de encontro com a imagem da mulher fatal. O pintor simbolista Gustave Moreau, em seus temas da Bíblia e dos seres mitológicos, ele se inspira nas fantasias entre virgens e efebos para a criação de sua personagem Salomé com um figurino luxuoso e transparente. As roupas de sua personagem apresentam um elemento essencial na sua arte, como mostra a sua obra A Aparição. As características da arte de Fernand Knopf, que é um artista alemão, como nós estamos vendo, é do mesmo período. E suas imagens do feminino observa-se como o maxilar inferior é pesado bastante como o masculino. Este é um aspecto de uma tendência da arte simbolista para pensar as diferenças entre os sexos e criar uma androgenia universal, segundo Michael Gibson. Nas imagens de Klimt, vamos continuar? A pintura de Gustav Klimt, com seu ousado erotismo, representou Salomé e encontrou várias versões do mito e seus estados da alma, como a beleza terrena ou aquática, numa estética que elimina a fusão entre forma e função. As mulheres da aristocracia vienense, como Adele Bloch-Bauer, emprestam seu rosto para a Dama Dourada. Então, ela veste uma capa dourada, com os seios nus, enquanto as mãos estão ocupadas segurando a cabeça de João Batista. A outra imagem, nós vamos falar sobre o friso de Beethoven e as forças hostis, de Klimt, de 1902. Então, aqui tem uma citação. A manifestação da sexualidade e do voyeurismo são fundamentais que abundam e sustentam as bases desse fresco, tal como ela é tratada por Klimt e não chega a ser uma verdadeira libertação. Bem pelo contrário, ela lança a mão de um duplo pesadelo, o da mulher castradora, como as górgonas, desta feita pelo próprio sexo e não mais pelo desvio da imagem simbólica de Judith I com a capa dourada. A mulher luxuosa, cujo prazer que ela proporciona, visa primeiro a ela mesma, e constituindo, assim, uma ameaça ao homem, como a imagem do macaco, representando a figura da sífilis, na figura de Tifeu, que é uma doença que o pintor ele temia muito. A representação do feminino em Klimt é multifacetada e a obra do friso anuncia a crise de um modelo liberal e masculino. As forças inimigas são do sexo feminino, salvo o gigante Tifeu, que aparece menos ameaçador. As mulheres górgonas são alegorias da natureza instintiva, incontrolada e selvagem, sendo a representação da verdadeira face das forças inimigas com seu aspecto ameaçador, que brota das fantasias do medo masculino. Mas a verdade psicológica da Medusa é o combate ao monstro interior como a esfinge, e a saída é a clarividência da razão, ao contrário do inverso, ao contrário do ofuscamento vaidoso e petrificante. É preciso esta arma que possibilitará a vitória de Perseu sobre as rainhas das górgonas, e não olhá-la, a fim de não petrificar pelo horror, mas captar sua imagem no espelho. O espelho, da verdade, é o escudo de Atena, a deusa da sabedoria e da verdade. Então, aqui nós comentamos sobre as três górgonas, né, no friso, e aqui nós vamos comentar um pouco sobre Sigmund Freud, com seus estudos sobre a sexualidade, que teve um papel fundamental para o pensamento da época. Ele encontrou nos mitos gregos e na tradição judaico-cristã algumas possibilidades para estabelecer paralelos com o psiquismo humano enquanto material ficcional.
As tradições grega e judaico-cristã são patriarcais e destinam o feminino ao papel do masoquismo, da culpabilização da origem do mal como Eva e a submissão ao homem, cujo preço é a queda. Em seu texto A Cabeça de Medusa, de 1922, e publicada somente em 1940, ele interpreta a mulher, coberta pelo véu, como a alegoria da castração feminina, cujo olhar sem disfarces transforma os homens em pedra. O seu olhar petrifica, gera medo e traduz a difícil elaboração dos conflitos do masculino. Recentemente, a Medusa viralizou na internet a partir da obra do argentino Luciano Gabardi, próxima a essa de Florença. Essa é a obra do Luciano, a deusa Medusa, com a cabeça de Perseu, que se refere às milhares de mulheres que escreveram para o artista e a sua escultura, explicando que muitos a consideram catártica e como símbolo da justiça dos sobreviventes de abuso. O artista, ao mostrar a sua estátua, fez a górgona carregar a cabeça de Perseu como um troféu, ao invés da cabeça de Poseidon, o seu estuprador. Julgo que esta figura mítica possui a bipolaridade do bem e do mal, que são dois lados da mesma moeda, simbolizando a duplicidade desse mito. O artista se rendeu à beleza de Medusa, um dos monstros mais figurados na história da arte. Outro movimento feminista próximo é o movimento do Guerrilla Girls. As ativistas militam pelos direitos femininos na indústria da arte e emprestam sua voz para a luta da equidade de gênero. Aqui, na verdade, eu me inspirei numa obra de Caravaggio, isso é Medusa, e coloquei a figura do macaco. Foi uma espécie de uma homenagem, né, às meninas do Me Too também, que é outro movimento sobre violência sexual, e o ressurgimento deste movimento representa o símbolo da resistência feminina. Portanto, a contribuição essencial desse movimento e seus artistas para a modernidade foi a questão da identidade sexual posta em xeque. E o filme que vamos mostrar alguns instantes revela a força do mito na questão da violência e da paixão devastadora de uma mulher apaixonada como Salomé. Os artistas simbolistas, admiradores dos temas bíblicos e míticos, em suas produções artísticas, pintaram as mulheres com cabeças de animais, serpentes, como ídolos da sua própria perversão e bestialidade. A cabeça animalesca da mulher reflete uma emblemática advertência sobre as suas fantasias masculinas inconscientes e que o feminino é uma extensão de si mesmos. E nesse imaginário misógino, remete ao homem sua capacidade de dominar o feminino natural, porque elas estão interessadas em expressar-se como na forma de um grito ou mesmo no horror da decapitação. Nesse sentido, a psicanálise de Freud surge e se baseia nas obras visuais, míticas e literárias para a formação de seus conceitos a respeito da sexualidade feminina e masculina. Gostaria de apresentar um pequeno trecho do filme do Charles Briand, de 1923, em que o filme conta a história de Salomé. Enquanto isso, eu gostaria de contar um pouco da história de Salomé, que parece ser o primeiro filme gay na história do cinema americano e mudo, considerando que o casting é gay em homenagem a Oscar Wilde. O filme narra a história de Salomé e João Batista. Herodes, tetrarca da Galileia, que casou-se com a mulher do seu irmão depois de matá-lo. O desejo é pela filha adolescente de Herodíades. Ele promete realizar qualquer de seus desejos se a princesa dançar a dança dos 7 véus. E depois de satisfeito o desejo do rei, Salomé exige como prêmio a cabeça do profeta prisioneiro João Batista, numa bandeja de prata, para poder beijar seus lábios, já que ele a rejeitou como pecadora maldita. João Batista, em seu nome, ele precisava designar o Messias, né? E o herói bíblico é um mensageiro da lei paterna e encarna as renúncias das paixões que ela mesma instaura, como lhe rejeita Salomé. O luto põe em movimento Salomé e seu amor Batista, que provoca a ira do padrasto e, por isso mesmo, manda matá-la.
Enquanto isso, os convidados de Herodes se dispersam e todos saem diante do horror da situação e a cabeça do santo fica junto ao corpo de Salomé, coberta por seu traje. Podemos ir para o filme? Professora, a Sim, gente está com um probleminha no link, então eu estou resolvendo diretamente com o Dário, aí eu peço para o coordenador Guilherme dar sequência e a gente passa ao final da sessão, pode ser? Ok. Obrigado. professora, muito obrigado pela apresentação, pelas histórias todas e pela pesquisa. Daqui a pouquinho voltamos para discutir mais, mas muito interessante essa ressignificação aí do Me Too. Muito legal. Parabéns. Obrigada. Partimos agora, então, para a nossa próxima apresentação de trabalho. The Clock e a historicidade anacrônica do pós-cinema, trabalho do Lucas Bandos Lourenço. Bom, a gente está com 2 participantes aqui ainda. Enquanto o Danilo volta, eu queria fazer uma pergunta, então a gente adianta a questão das perguntas. Max, você está por aí, Max? Guilherme? Oi? Você está me ouvindo? Estou sim. Oi, Danilo, pode falar. Não, em relação ao vídeo, nós não vamos conseguir passar, peço desculpa, professora Rosângela, porque a gente está tendo acesso ao link, mas ele não está rodando na plataforma. Então, o que a gente pode fazer depois é disponibilizar o link Claro, não para tem todas problema, as pessoas, tá? A professora Rosângela até se ausentou um pouquinho, então já estou retomando e adiantando a parte das perguntas, porque o Lucas também não voltou. Max, o que eu queria te perguntar, aliás, assim, parabéns pelo seu trabalho, acho que foi sensacional, assim, né? Você reúne pesquisa com a questão documental, né, com o registro da memória, que é muito importante, e aí você traz esse trabalho sobre a mise-en-scène e a questão, né, de quem está sendo filmado, de você que está, né, gravando também, e acho que tem uma questão peculiar aí, que você está gravando pessoas que estão atuando, né? Então, essa é uma terceira camada, né? E a gente que trabalha com, né, com o documental sabe que a nossa presença ali também altera um pouco a cena, né? Então, eu queria te perguntar, né, nessa análise que você fez com base, né, no seu projeto documental, como é que você sentiu que a sua atuação ali, que a sua presença ali alterou de alguma maneira essa atuação das personagens que você registrou? Parabéns. Olha, obrigado, Guilherme. Que bom que você captou essas diversas dimensões que realmente esse projeto apresenta, né? Eu não estou apenas com o sujeito, o personagem real ali diante de mim, ele mesmo dando seu depoimento para a câmera, né? Tem momentos do filme onde esses personagens reais estão caracterizados como personagens de um espetáculo, então já é uma outra performance, né? Mas o que eu poderia dizer é que o meu processo de negociação com a comunidade não foi complicado, porque algumas outras eles já tinham feito pequenas reportagens para a TV local da região, tinham esse interesse em divulgar o próprio espetáculo, né? Então, eu fui muito bem recebido com os meus estudantes, porque enquanto professor de audiovisual, e isso faz parte do meu trajeto enquanto professor de audiovisual, né? Promover experiências, né? Para que o estudante possa desenvolver ali as habilidades, tanto técnicas quanto sensíveis também, em como olhar o outro, como enquadrar, e por aí vai, né? Então, foi um processo de inserção na comunidade bastante tranquilo, porque eles queriam que nós estivéssemos ali, né? Então, esse processo todo aí de filmagens, acompanhando os ensaios, foi extremamente rico nesse sentido, de também me aproximando dessas subjetividades, né? E querendo desfocar um pouco o interesse da própria construção criativa do espetáculo e, sim, me interessar por aquele sujeito que estava ali, naquele contexto que é tão difícil, né, do Oeste, da Bahia, distante da arte, mas estava ali convivendo, se relacionando para fazer teatro, né? Então, isso me pegou em cheio, assim, e eu passei a me interessar pelos indivíduos, pelos brincantes, pelos médiums. E é por isso que no filme eu articulo o processo criativo do grupo com entrevistas com alguns personagens reais, né? E nessas entrevistas eles não estão falando necessariamente do espetáculo, mas estão falando de si, das suas existências, né? Então, eu considero também uma janela aí para a gente
dar um pouco de voz a esse sujeito que normalmente ele é apagado, invisibilizado. Eu não tenho nenhuma ilusão, né, de que há, sim, uma questão aí de poder nesta relação. É claro que o que foi editado é o que me interessava nesse projeto, né? Mas, enfim, eu considero que olhar para esse outro que é diferente de mim, porque eu estava vindo de um outro lugar, com uma outra bagagem. Então, é isso que eu quero mostrar, tanto no filme como na minha pesquisa, né? Esse encontro e como é que isso foi convertido, né, em imagens audiovisuais, em sons, né, em situações, em circunstâncias, né, para que esse encontro ficasse registrado. Acho que é isso. Ah, legal, muito interessante, né? E é exatamente isso, né? O documentarista chega para perguntar as suas próprias questões para o outro, né? E abrir um caminho para que eles falem de si mesmos, né? Por mais simples que pareça, é inovador, né? E o meu próprio interesse, né? Quer dizer, eu tenho todo ali um contexto que é um centro espírita, umbanda, kardecismo, essa riqueza toda de repertório e de imagens também, e eu me interesso exatamente pela questão da encenação, por já ter essa trajetória enquanto realizador, enquanto encenador. Então aquilo, é lógico, fala muito de mim, né? Então acho que o documento, é por isso que eu digo também em algum momento da minha pesquisa que eu não consigo visualizar um documentário que não mostra o próprio processo de feitura, né? O que está acontecendo ali, né? Jamais simular, né, que aquilo ali não foi mexido, não foi encenado. Existe encenação, sim, no documentário, e o meu projeto é tentar entender como é que eu, a partir das circunstâncias que eu tinha, né, com vários tipos de problemas, que são problemas naturais de um processo de produção, como é que esse encontro foi registrado e como é que ele aparece no filme montado. Perfeito. Lucas, eu queria fazer um teste agora. Será que deu tudo certo aí? Você está com o microfone? Acho que agora resolveu. Funcionou? Ah, perfeito. Acho que agora deu certo. Eu reinicializei aqui, acho que agora funcionou. Então, perfeito. Vamos agora ao trabalho do Lucas, The Clock e a historicidade anacrônica do pós-cinema, de Lucas Bandos Lourenço. Muito obrigado pela sua presença, Lucas. Bom, então, como você já disse, o título do meu trabalho é The Clock, a historicidade anacrônica do pós-cinema. Essa é uma pesquisa que, na verdade, eu iniciei depois do fim do meu mestrado em comunicação e semiótica na PUC São Paulo. Durante o meu mestrado, na verdade, eu estudei como que o cinema se construiu enquanto linguagem, desde o início do cinema, ali no final do século XIX, até mais ou menos meados dos anos 20, um pouco antes da entrada do cinema sonoro em cena. E aí, depois de terminar essa pesquisa de quase 2 anos e meio, eu comecei a me debruçar um pouco sobre temas ligados ao cinema de hoje em dia, né? Dei um salto histórico e comecei a pensar no cinema que vem depois desse que a gente chama de cinema, que é o cinema convencional de sala, né? E aí comecei a estudar muito sobre o pós-cinema. E uma obra que me chama muita atenção nesse contexto do pós-cinema é The Clock, desse artista suíço-americano, que é o Christian Marclay, que na verdade não é um filme, é uma videoinstalação que ganhou o prêmio Leão de Ouro na 54ª Bienal de Veneza em 2011, e em 2017 foi exposta no Brasil, por ocasião da inauguração do Instituto Moreira Salles, a unidade de São Paulo, e eu tive inclusive a oportunidade de assistir um pouco dessa videoinstalação, e eu digo um pouco porque se trata de uma obra de 24 horas de duração. Então, como se fosse um filme gigantesco, que é sincronizado com o horário local da cidade onde ele está sendo exibido. Então, o artista, o Christian Marclay, ele une milhares de fragmentos de filmes antigos e novos, e nesses fragmentos de filmes tem sempre menções ao tempo. E essas menções coincidem exatamente com a hora local. Então, por exemplo, a gente está vendo ali nessa ilustração esse relógio, e o horário que marca no relógio é o horário que de fato, essa imagem está sendo transmitida para os espectadores. E o Christian Marclay, ele criou uma série de regras que eram essenciais para que esse experimento dele fosse exposto, e uma delas é que o local que recebesse essa instalação teria que obrigatoriamente ter pelo menos uma sessão que fosse ininterrupta de 24 horas, onde o público pudesse de fato permanecer ali ou entrar e sair.
E ali a gente percebe que a principal função, o principal desejo do Markley com esse experimento, na verdade, é tentar sincronizar o tempo cinematográfico com o tempo cronológico por meio dessa associação entre o fuso horário local e os horários que são mostrados nas imagens. A partir disso, então, a gente tem uma ideia de sincronia temporal, na qual o espectador ele se torna parte do projeto do Markley, porque a vida dele reage àquilo que está sendo apresentado na tela. Então, ele diz que você pode entrar e sair o horário que você quiser da sala de cinema, ela não é uma sessão com impedimentos, e por isso as suas obrigações e as suas atividades cotidianas vão ditar o quanto você vai ficar ali dentro e o quanto você vai acompanhar desse filme que está sendo passado. E um caso interessante aconteceu no Brasil, porque justamente uma das sessões de 24 horas de duração ininterruptas que foram exibidas aconteceu durante a transição do horário de verão em 2017. Então, da virada do sábado, dia 14, para o domingo, dia 15 de outubro de 2017, a transmissão do filme estava acontecendo, a exibição estava acontecendo, e o horário de verão ia começar. Então, se perderia 1 hora do filme. E o Markley optou por respeitar essa imposição do horário e também programou o computador que exibia o filme para que ele pulasse 1 hora. Então, ele dizia que se você quisesse ver essa 1 hora que ficou perdida, você teria que retornar para ver uma outra vez e conseguir ver essa hora perdida que foi entre a meia-noite e a 1 hora da manhã. E o Markley disse, né, numa entrevista para o Estado de São Paulo, que eu coloquei aqui o recorte, né, que esse tipo de ocorrência faz parte de The Clock. Permite que a sua agenda e a sua vida se tornem parte do trabalho e você se tornar um ator da obra junto com o próprio autor. E em uma entrevista concedida pelo Markley para a Heloísa Espada, que foi a curadora dessa exposição que trouxe a instalação dele para o Brasil, ele vai falar muito que geralmente o que a gente gosta da arte é que a arte faz com que a gente esqueça do tempo, esqueça que o tempo está passando. E no The Clock ele sugere justamente o inverso. Ele quer que durante o The Clock, o espectador seja constantemente lembrado de que horas são. E que ainda assim, mesmo ele vendo o horário passando, literalmente, ele tem percepções diferentes do tempo, porque alguns momentos passam mais rápidos do que outros, assim como na vida. E ele dá um exemplo disso, dizendo que quando chega nas 3 da manhã, quem ficou ali até as 3 da manhã sente o mesmo sono que os personagens que estão ali sendo retratados indo dormir ou insônias. E ele vai dizer uma coisa interessante nessa entrevista, que ele diz que tem vários atores que vão surgir várias vezes durante esses milhares de fragmentos fílmicos que ele recolheu, e eles vão aparecer de forma estranha, porque eles podem parecer primeiro jovens e depois velhos e o mesmo ator. Então pode causar esse estranhamento de você ver a mesma pessoa 50 anos mais jovem ou 50 anos mais velha, que é um trecho do filme acontece com a Catherine Deneuve, por exemplo. E ele vai dizer que essa ideia de você extirpar o tempo e de você repensar o tempo e abolir essa prática do tempo linear tem muito a ver com o que a gente vai chamar de práticas pós-cinematográficas, né? E eu uso aqui para falar sobre essas práticas pós-cinematográficas do Philippe Dubois, que é um teórico francês que vai falar sobre esses procedimentos que surgiram a partir do surgimento do vídeo na década de 80 e vão avançando conforme o digital também vai avançando. E ele vai mostrar que o cinema ele fica tão diferente, né, nessas formas pós-cinematográficas que você começa a se questionar se isso pode ser chamado de cinema. E isso é interessante porque esse tempo confuso que o The Clock propõe é uma das características das práticas que o Philippe Dubois chama de pós-cinematográficas. E o Philippe Dubois, quando ele vai estudar o pós-cinema, ele vai dizer que existe uma relação entre o que a gente considerava cinema e essas novas práticas que ele vai chamar de pós-cinematográficas. Existem 3 dimensões dessa relação que ele se propõe a examinar: a relação histórica, a relação midiática e a relação teórico-metodológica. Para o recorte desse trabalho, eu optei por trabalhar só com a dimensão histórica, porque a dimensão histórica vai justamente tratar dessa questão da cronologia, que é a base da obra The Clock. Então, o Dubois vai falar que o pós significa que a relação do cinema e o pós-cinema é de ordem cronológica. Na verdade, não, porque ele vai dizer que o pós não significa necessariamente após. E por isso a gente não pode pensar o pós-cinema numa lógica histórica de práticas do tipo cronológico, de uma temporalidade linear, contínua, que induz para um efeito teleológico, né? Então ele vai dizer
que a graça do pós é justamente ele escapar dessa cronologia evolucionista, e isso se reflete muito nas obras que a gente vai ver de pós-cinema. Então ele vai dizer que as formas pós brincam com a história sem se conceber como progressão, como um avanço finalizante. Elas que, na verdade, questionam o progresso técnico e voltando esse progresso técnico contra ele mesmo. Então ele vai dizer que a dimensão histórica do pós, na verdade, é uma lógica paradoxal e é uma historicidade anacrônica, porque é uma historicidade que se constrói não numa linearidade contínua do que vem antes do que vem depois, mas numa ideia de circunvoluções, que são essas trajetórias transversais do cinema, e desse pós-cinema, aliás. Então, ao invés de propor uma história da ultrapassagem, do esquecimento, da amnésia, o pós-cinema ele propõe uma história que se olha, se observa e se recicla, uma história de zigue-zague, de avanços e recuos, onde o futuro e o passado se reencontram, se cruzam e se reúnem, que é exatamente a ideia que a gente vê no The Clock, quando a gente vê momentos de filmes tão díspares temporalmente, alguns produzidos na década de 50, outros na década de 20, outros na década de 2000, e todos estão ali conversando entre si. E essa prática que o Markley utiliza de vários fragmentos vindos de filmes já prontos, e na verdade é uma prática só de edição, é o que o Philip Bob vai chamar que é um movimento de reuso nas artes, né? Que é a mesma coisa que a gente vê no sampling, essa prática do cinema de juntar várias obras de períodos diferentes, vai receber o nome de found footage. Então ele vai dizer que essas práticas de reutilização elas vão criar uma problemática de reapropriação do cinema e vai trazer esses filmes mais antigos e menos antigos para dialogar entre si, criando uma espécie de looping, porque o tempo ele nunca vai progredir, ele vai sempre retornar sobre si mesmo. Bom, para conseguir antecipar e para respeitar o meu tempo, né, eu coloco as considerações finais que o assunto do The Clock é justamente essa relação que a gente estabelece com o tempo. E essa presença constante do relógio na tela vai revelar várias possibilidades de narrativas de cada minuto desses que ele coloca no filme, mas também uma oportunidade de digressão em torno de cenas emblemáticas da história do cinema. Porque quando você coloca duas coisas muito díspares, mas ao mesmo tempo muito emblemáticas para dialogar entre si, você consegue ressignificar aquilo que você está vendo. Então ele vai dizer aqui que esse efeito de montagem que você assiste, né, desses vários minutos que se intercalam, na verdade, ela reforça uma sensação de suspense que é sempre frustrado, porque as ações mostradas elas nem sempre chegam em um desfecho satisfatório, porque não tem começo nem fim. E aí, para finalizar mesmo, eu vou ler aqui só um trecho de uma frase que o próprio Markley vai falar sobre a obra dele, que ele vai falar que The Clock não tem início nem fim. É uma volta ininterrupta que se repete como as voltas que um relógio comum dá. Cabe a você decidir quando quer chegar e quando quer sair. Programar-se faz parte da sua fruição. Você pode indagar, será que fico mais um pouco? Estou muito atrasado para o meu próximo compromisso? A sua programação faz parte da experiência. A sua vida se emaranha com o que está passando na tela e você se torna um participante de The Clock. Então, como a gente pode ver, o The Clock ele pode ser considerado uma prática pós-cinematográfica, porque ao contrário do cinema comum, onde na maior parte das vezes o espectador ele é apenas um sujeito passivo que assiste a algo, nessa obra, o movimento dele de poder entrar e sair da sala no momento que ele quiser torna ele também um autor, junto com o próprio autor da obra. Bom, era isso. Tentei ser o mais sucinto possível. Muito obrigado. Legal, Lucas, muito bom. Muito obrigado aí pela participação. Valeu a pena ter esperado. Projeto bem interessante e ainda com essa peculiaridade do Brasil e o nosso horário de verão, né? Bem no dia da apresentação. E nem existe mais, né? Pois é. Olha, muito obrigado mesmo pela sua apresentação e eu queria agradecer também, né, todo mundo que participou, pesquisadoras e pesquisadores aí desse nosso painel. O vídeo da professora Rosângela a gente vai disponibilizar depois, a gente não vai conseguir passar agora, mas a gente se compromete aí com todo mundo aqui para que a gente consiga passar para vocês.